abrir as Bíblias, por favor, em Marcos capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 15 ao 17, é uma história muito conhecida. O subtítulo que a NVI, a versão que eu tenho aqui comigo, dá para esse trecho é Jesus purifica o templo. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos agora que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para entender o que o Senhor quer falar conosco. E que esse entendimento produza, pelo poder do Espírito Santo, transformação na nossa vida. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento muito peculiar nos evangelhos que narra o episódio em que Jesus ficou realmente muito bravo e derrubou as mesas e chutou, expulsou pessoas. E a gente se pergunta por quê? Por que essa reação tão ríspida de Jesus, certo? Tem algumas razões, especialmente como e onde isso estava acontecendo. O comércio no templo, já adiantando para entendermos o que aconteceu nesse momento, o comércio no templo era uma coisa comum e inclusive era uma coisa necessária. Eu vou explicar por quê. Muitos judeus de diversos lugares muito distantes da Palestina vinham até Jerusalém para poder oferecer os seus sacrifícios. E era muito incômodo carregar animais ou levar animais durante essa viagem toda. Então, eles levavam apenas o dinheiro. E aí, chegando no templo, eles precisavam já ali no templo comprar os animais para o sacrifício, para oferecerem como sacrifício. E eles também precisavam, se você percebeu, o texto disse cambistas. Você sabe o que é um cambista, né? Aquele que faz a troca do dinheiro. Muitas pessoas traziam dinheiro das suas regiões e esses dinheiros não eram aceitos para compra de animais para sacrifício. Você só podia comprar com dinheiro próprio ali de Jerusalém. Então, os cambistas também serviam para isso. Então, veja que Jesus não está assim, tão irritado com a questão do comércio que está acontecendo. Mas ele está irritado por duas questões. Primeiro, a maneira como esse comércio está acontecendo. O que acontecia nesse momento aqui era que aqueles que controlavam o culto no templo, ok? Nosso assunto hoje é uma comunidade adoradora. E o templo de Jerusalém era o centro da vida de adoração do povo de Israel e tem muito a nos ensinar. Certo? E existiam ali naquele momento pessoas que controlavam toda a atividade do templo, inclusive o comércio que ali acontecia. E essas pessoas estavam extrapolando, estavam abusando das pessoas, cobrando. O historiador Flávio Josefo conta que é o historiador que mais nos traz informações históricas sobre esse templo, o templo de Jesus Cristo. Ele diz que era um comércio muito lucrativo, especialmente, e olha só que paradoxo, o comércio do animal mais barato, que era vendido especialmente para os mais pobres, que era a pomba. A pombinha era comercializada, vendida para sacrifício e era, claro, o animal vendido mais barato. Mas ainda o animal mais barato, que era especialmente vendido para os mais pobres, era um comércio extremamente lucrativo. Para quem? Para os fariseus, para os religiosos poderosos que controlavam as atividades no templo, né? Então a primeira coisa que está acontecendo aqui, que deixou Jesus irritado, é a exploração dos mais pobres. Até no câmbio eles cobravam uma taxa, né? Eles extorquiam o povo
a nação toda de Israel, e estavam se enriquecendo às custas da religião, e isso deixou Jesus muito irritado. A outra coisa que deixou Jesus muito irritado é o lugar onde isso estava acontecendo, certo? A palavra original aqui, onde nós lemos templo, ela na verdade quer dizer o átrio dos gentios. Já viu essa expressão? O átrio dos gentios. O átrio dos gentios era um lugar do templo, certo? Se você tem algum conhecimento básico sobre o templo antigo de Jerusalém, você sabe que ele foi construído em diferentes níveis de aproximação e acesso à presença de Deus, dos mais distantes até os mais próximos, íntimos, certo? E o mais distante de todos era exatamente esse, que foi construído apenas no segundo templo. Interessante isso, o átrio dos gentios, ele não pertencia ao projeto original do templo. Só depois da reconstrução do templo, e muitos anos depois, o próprio Herodes foi quem planejou esse anexo chamado átrio dos gentios. Era um lugar, certo? Onde aqueles que eram chamados gentios, e é importante entender o que é gentio, para a gente entender o que significa esse lugar, o que significava esse lugar, e o que deixou Jesus tão irritado. Gentios eram aqueles considerados de fora, aqueles considerados não dignos ou não parte da mesma aliança do povo de Israel, os estrangeiros, aqueles que não eram da casa, aqueles que não eram bem-vindos, os gentios, os pagãos, aqueles que não compartilhavam os mesmos valores religiosos, aqueles que não compartilhavam do mesmo sistema de adoração e louvor a Deus, que inclusive tinham para si outros deuses, outras religiões pagãs. Por isso são chamados de pagãos também. Gentios e pagãos é a mesma coisa, é o estrangeiro. E no templo de Jerusalém não havia lugar para o estrangeiro adorar a Deus. Isso que Jesus disse aqui já estava escrito no profeta Isaías. Jesus na verdade está citando, ele disse como está escrito, se você percebeu isso, ele diz como está escrito: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Percebe? Mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Ou seja, o único lugar de acesso disponível, onde o gentio, onde o pagão era bem-vindo para se aproximar de Deus de alguma maneira, estava sendo ocupado por comerciantes. Ficava claro ali para Jesus que para o religioso o gentio não era bem-vindo. O pagão não era bem-vindo no lugar de adoração, mas no coração de Deus é diferente. No coração de Deus sempre há um lugar para o de fora, para aquele que nós consideramos distante. Então, tanto como essa atividade de comércio estava acontecendo, como onde essa atividade de comércio está acontecendo, é aquilo que deixou Jesus muito irritado. Mas o próprio Jesus já estava dando sinais para aqueles religiosos que esse processo hierárquico de aproximar-se de Deus estava mudando radicalmente. O próprio Jesus já estava recebendo esse povo que era considerado distante e pagão. O próprio Jesus já estava abraçando essas pessoas, valorizando essas pessoas, aceitando essas pessoas, e essas pessoas se sentiam bem perto de Jesus, elas se sentiam amadas perto de Jesus, elas se sentiam aceitas perto de Jesus. E os religiosos não gostavam nem um pouco
disso que Jesus estava fazendo, mas ele estava já invertendo esse processo de acesso e aproximação a Deus que o templo exemplificava. E isso definitivamente aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz. Todo aquele processo de acesso à presença de Deus foi anulado. Não havia mais lugares especiais ou pessoas especiais, mas Deus em Jesus Cristo se tornou totalmente acessível, inclusive para o gentio, inclusive para o pagão. Em Jesus Cristo, o gentio não tinha lugar apenas no seu átrio, no lugar distante e superficial. Em Jesus, o gentio é convidado a entrar no Santo dos Santos, porque em Jesus o véu que separava já não separa mais. Não é isso que a música diz? Não separa mais. Deus em Jesus é totalmente acessível para todos, inclusive para os gentios. E o nosso assunto de hoje é uma comunidade adoradora. E por que eu acredito que Deus colocou isso no meu coração? Porque esse assunto que parece não ter muito a ver com adoração. Eu não sei se você está conseguindo fazer uma ligação já de antemão. Mas qual é a relação desse assunto que eu estou dizendo com o tema que nós temos hoje à noite? Deus tem um desejo. Jesus Cristo morreu por esse desejo de Deus, de que todos se aproximem, que todos encontrem um lugar em sua presença, para a cura, para a redenção, para a transformação e para a salvação. E a nossa adoração será muito mais parecida com a adoração que acontecerá no céu um dia, se ela for uma adoração totalmente acessível e tivermos aqui não apenas religiosos presentes, mas estivermos aqui para adorar. Porque a Bíblia diz que um dia toda a língua vai confessar e todo o joelho vai se dobrar. Essa é a adoração que vai acontecer no céu. Não apenas os religiosos farão isso, todos farão. Mas o que nós estamos trabalhando para produzir aqui na terra é uma adoração parecida com a adoração do céu, onde toda língua vai poder confessar e todo joelho vai poder se dobrar diante de Jesus, confessar o nome dele como Senhor e Salvador. Para isso nós precisamos ser uma comunidade. Para sermos uma comunidade com essa pluralidade e profundidade de adoração, nós precisamos ser uma comunidade acessível e acolhedora. Para isso, nós precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus algumas coisas. Tenho 5 minutos. Será que eu consigo? Precisamos aprender com o Espírito Santo algumas coisas. A primeira delas, para sermos essa comunidade acolhedora, nós precisamos amar as pessoas acima de qualquer coisa. Esse dia eu estava assistindo uma entrevista com Ed René. Admiro muito aquele pastor. E aí o cara perguntou para ele no final da entrevista, depois de fazer várias perguntas polêmicas e tal, o jornalista perguntou assim: Ed, depois de tantos anos sendo pastor, trabalhando com tanta gente, numa igreja tão influente, o que você pode dizer que você aprendeu com o seu ministério, com o seu trabalho? E o Ed disse assim: olha, de tudo o que fiz, li, conheci, experimentei, eu posso dizer, eu tenho aprendido que as pessoas importam. Somente as pessoas importam. Todas as pessoas importam. É lindo isso, né? As pessoas importam.
Somente as pessoas importam. Todas as pessoas importam. Pessoas. Aquilo que tem valor eterno. Aquilo que é alvo do amor de Deus. Nós não precisamos de motivos para amar as pessoas. Nós não precisamos de empatia para amar as pessoas. Nós temos uma dívida de amor para com as pessoas. Porque Deus nos amou primeiro. Deus não tinha nenhum motivo para te amar. Muito pelo contrário. Deus não tinha motivos para amar você e para me amar. Mas ainda quando eu era um filho da desobediência, como diz o apóstolo Paulo, Ele me amou. Eu era cego, nós cantamos hoje aqui, hoje eu posso ver, porque a misericórdia de Deus me alcançou, a misericórdia de Deus te alcançou, por isso você é devedor do amor que você recebeu. E Jesus disse: agora amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele nos amou primeiro, por isso nós não precisamos de motivo ou de empatia para amar as pessoas. Pessoas importam. Somente as pessoas importam. Todas as pessoas importam. Nós vivemos num mundo que desumaniza as pessoas e nós temos que lutar pela nossa humanidade. Temos que lutar por aquilo que nos une, porque daqui até o fim de tudo permanecerá o que nos une uns aos outros. É a nossa humanidade que nos une. Nós temos que lutar por isso, amando as pessoas acima de tudo. Segunda coisa que nós precisamos aprender com o Espírito é superar os nossos preconceitos. Nós precisamos superar, e primeiro, para superar, eu preciso reconhecer que eu tenho no meu coração o preconceito. O preconceito é terrível, porque em primeiro lugar, o preconceito ele pressupõe que você é melhor do que o outro. Não é verdade? Não haveria preconceito se todos nós nos reconhecêssemos na mesma situação de pecadores. Isso é tão claro no Evangelho. Mas quando nós não entendemos isso, damos lugar para o preconceito no nosso coração, porque nós começamos a achar que de alguma maneira nós somos melhores do que os outros. Lembra quando Jesus quis denunciar o preconceito dos religiosos? Ele contou uma parábola sobre um religioso que batia no seu peito e dizia: Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esses pecadores e pagãos. Olha, eu não sou como eles. Quando ele diz isso, o que ele quer dizer? Eu sou melhor do que ele. E aí começa a fazer elogios a si mesmo, a sua postura religiosa, a sua capacidade de cumprir todos os rituais religiosos que eram propostos para ele. E depois Jesus fala de um pecador, de um gentio, de um pagão, que nem sequer se aproxima. Percebe? Ele nem sequer se aproxima. Ele abaixa a sua cabeça e diz: Pai, me perdoa, porque eu sou um homem pecador. E depois Jesus conclui dizendo: quem saiu justificado dessa oração? Veja que o preconceito faz com que nós, muitas vezes, façamos orações falsas a Deus. Falsas. E às vezes nós estamos diante de Deus e a nossa oração é tão falsa que de alguma maneira nós estamos desperdiçando as nossas palavras ou falando com alguém que não é Deus. Por outro lado, aquele que nós podemos considerar longe, afastado, fora, distante, como o publicano dessa parábola, mesmo talvez não estando diante de Deus como você está,
mas na sua oração a verdade e a profundidade, e isso coloca ele diante de Deus. E por isso ele sai justificado. A religião é preconceituosa, muitas vezes, especialmente quando ela nos convence de que nós somos melhores do que os outros. Nós temos que vencer o nosso preconceito e deixar de olhar para as pessoas como a partir dos padrões humanos, porque Deus não vê como homem. Lembra disso? 1 Samuel, o registro de uma história incrível que nos ensina, e esse é um dos slogans da igreja do Girafa, do pastor Girafa, que vocês vão conhecer aqui, né? Como ele é tatuador e muita gente tatuada naquela igreja, eles têm esse versículo estampado no muro da igreja deles: Deus não vê como vê o homem. Para vencer e abandonar o nosso preconceito, nós temos que entender que Deus não vê como vê o homem. O profeta Samuel recebeu a orientação de Deus para ungir Davi, para ir à casa de Jessé e ungir um de seus filhos como rei. E ao chegar lá, Samuel dá uma olhada e olha o mais forte, o mais aparentemente pronto para aquela tarefa. E Deus diz: não é esse. E então começam a passar todos os filhos de Jessé por Samuel, e não era nenhum daqueles. E eu imagino no seu coração Samuel fazendo a seguinte oração: Deus, por que eu estou olhando para todos eles e estou me enganando a respeito daquilo que o Senhor quer fazer? Então, Deus, não permita que eu não veja com os olhos humanos, mas eu quero ver aquilo que o Senhor está vendo. E aí vem o menor, vem aquele que aos padrões humanos talvez seria o mais despreparado, e Deus abre os olhos de Samuel, Deus abre o coração de Samuel para ver aquilo que os olhos humanos não podem ver. Você consegue entender? Deus não vê como vê o homem, e para nos livrarmos plenamente do nosso preconceito, nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha para as pessoas, e não como os homens olham para as pessoas. E isso deve ser um milagre nas nossas vidas, irmãos. Isso é sobrenatural. Percebe o que aconteceu? Samuel era um homem de Deus. Ainda assim, ele era incapaz de ver o que Deus via nas pessoas. Se você quer olhar para todas as pessoas que são vítimas de preconceito na nossa sociedade, você depende de algo que é divino e sobrenatural. Sem o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, você vai olhar para as pessoas como o homem vê. E como seria precioso se nós realmente olhássemos para as pessoas como Deus as vê. Nós nos surpreenderíamos tanto, não é verdade? Teríamos tantas surpresas, como o próprio profeta Samuel teve. E para terminar, para sermos uma comunidade acolhedora, eu disse que nós precisamos, em primeiro lugar, amar as pessoas importam, somente as pessoas importam, e todas as pessoas importam. Nós temos que superar os nossos preconceitos, mas também nós precisamos preferir o outro em amor. Preferir o outro em amor. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façam por vaidade ou por ambição egoísta, mas antes prefiram um ao outro, uns aos outros em amor. Considerem os outros superiores a si mesmos. Geralmente nós viemos à igreja, isso é natural para todos nós. Nós temos vindo à igreja de domingo a domingo. De alguma maneira existe uma força que nos move, uma motivação que nos traz até aqui.
E a nossa motivação, na grande maioria das vezes, se nós formos bem honestos, muito honestos mesmo, é receber alguma coisa, não é? Sermos abençoados na adoração, no louvor, ouvirmos o que Deus tem para dizer a nós. Nós estamos vindo aqui e existe dentro do nosso coração esse desejo. Agora, se nós, e quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mais esse sentimento de que não sou eu quem precisa chegar muito perto, eu preciso é fazer com que outros possam experimentar e ouvir e serem abençoados e receber aquilo que eu gostaria de estar recebendo. Vocês devem se lembrar da história, também narrada no Evangelho de Marcos, em que alguns amigos têm um desafio de levar uma pessoa que é paralítica até a presença de Jesus. A casa onde Jesus está completamente lotada, não dá para entrar sequer pela porta. Mas aquelas pessoas, de alguma maneira, talvez elas mesmas tinham as suas necessidades. Uma oportunidade de se encontrar com o milagreiro, o Salvador, Jesus, o Messias. Uma oportunidade única. Ele estava na casa, mas eles olharam para o amigo deles, que estava aleijado na sua cama, e pensaram no outro, e preferiram o outro. Disseram uns aos outros: vamos pegar o nosso amigo e vamos levá-lo até Jesus. E eles fizeram isso. Chegando na porta, a casa estava lotada. Eles então, imagina o que é subir numa casa com uma cama e uma pessoa deitada nessa cama. Fizeram todo esse esforço e desceram aquele cara do teto. E você sabe a história. Jesus não apenas curou aquele homem, mas também perdoou os seus pecados, por causa do esforço de pessoas que preferiram o outro no lugar de si mesmos. Uma comunidade só pode ser acolhedora se os seus membros preferirem outros. Esse é o segredo do ministério. Esse é o segredo da dedicação, da vocação, das pessoas que estão agora ensinando as crianças enquanto você escuta o culto, das pessoas que estão preparando as coisas lá fora. Esse é o segredo de uma comunidade realmente acolhedora, para que outros sejam abençoados. E para todas essas coisas, meus irmãos, essas coisas são muito contra a nossa natureza, não é? Contra a nossa natureza. E nós precisamos do Espírito Santo. Terminei. Amém. E nós vamos orar.